conteúdo no Kawaii Registro de Vida Falando Mais Verdade, falar sobre mim um pouco, né? Que eu disse que a minha história de vida dá um romance, mas todo dia eu vou aos poucos, vou contar pra vocês. Agora minha filha estava aqui, veio buscar meu netinho, né, de 5 anos, para levar para comer uma pizza, né? Não precisa nem chamar esse trem. E eu prestando atenção, né? Levou o filhinho dela e eu disse, meu Deus, como a Deus é bom na vida da gente, né? Minha filha veio, pegou meu neto e levou para comer uma pizza. No meu tempo para trás, quando eu fui criada, né? Eu nunca tive esse privilégio de comer um lanche na rua, né? Um almoço de domingo, eu já cacei na minha lembrança, um almoço de domingo. Almoçava assim, nas casas alheias, quando eu ia trabalhar, que quem trabalha nas casas alheias é o derradeiro a comer, é o derradeiro a tudo, né? E quando a gente trabalha, que a gente mora nas casas, a gente sofre mais. E eu tinha de trabalhar, mas minha irmã, que Deus a tenha, né? Minha irmã mais velha, para nós criar nossos irmãos, né? Nós éramos 7 irmãos e trabalhando nas casas alheias. Eu comecei a vender cheiro verde, aos meus 10 anos de idade, botava uma bacia de cheiro verde na minha cabeça e saía vendendo, né? Morava no Grajaú nessa época e quando eu chegava com aquele trocadinho, eu ia vender e comprava 1 quilinho de arroz, umas tripas secas e fritava para meus irmãos comer, eu fazia. Aí quando nós comíamos, nós ia para o rio e pescar peixe, piabinha, né? Meus irmãos abriam o fundinho da garrafa e nós íamos pro rio pescar. Tem gente que diz assim, eu tenho vergonha. Não tenho vergonha, meu passado, viu? Meu passado, foi coisa que eu já sofri. Eu digo para meus filhos, eles não acreditam. Às vezes eles ficam se maldizendo aqui, porque às vezes é o arroz e o feijão. Tinha dia que nós não tinha nem isso, nem o arroz e o feijão. Aí nós ia pegar aquelas piabinhas, né, para nós comer frito. Aí no outro dia cedo, quando eu chegava à noite, eu ia para casa buscar a bacia de cheiro verde. E no dia que eu não ia vender cheiro verde, tinha um velho lá no Grajaú, que ele era cego, né? Seu Catijuba, hoje me lembro do nome desse senhor, né? E eu ia pedir bola mais ele na rua, né? Puxando ele. E nós saímos naquele supermercado pedindo, sabe? Aí o povo dava aqueles ossos, aquelas coisas, nós trazia quando ele chegava. Ele era também muito humilde, ele partia comigo e eu levava o meu para casa. E a mãe chegava lá, minha mãe ia fazer para nós, né? O dia que a minha mãe estava boa, né? Que minha mãe era alcoólica, né? Minha mãe bebia muito. E eu e minha irmã tomamos uma responsabilidade, né? Eu com meus 10 anos, minha irmã era mais velha do que eu, 4 anos. E minha irmã também trabalhando nas casas, quando era final de semana ela vinha para casa, né, para cuidar de nós. E nós tomamos a responsabilidade de criar nossos outros irmãos, né. Tem irmão aí, tem uma irmã que eu dei papinho no dedo, mesmo eu, criando meus 10 anos de idade. Eu dando papinho no dedo, noites e noites sem dormir, meus irmãos. Mas eu não me arrependo não do que eu fiz para criar meus irmãos. E não condeno a minha mãe, sabe por quê? Porque minha mãe foi escrava dos vícios. Aí depois que minha mãe ficou de idade, né? Atacou a maldita depressão, aí pronto, minha mãe vive no mundo da lua. Tem dia que ela tá mais nós, tem dia que ela não tá. Porque ela foi escrava dos vícios, né? Por isso que eu quero dizer para vocês, não se aprofunde nesses vícios, né? Se liberte. Aí perdi a minha irmã, né, mais velha do que eu, se aviciou também, as mal companhias, perdi com 38 anos, né, perdi ela para os vícios, criei o filhinho dela, né, e agora, pouco tempo, com 3 meses, perdi meu irmão também para os vícios, mas eu não vou deixar a peteca cair, o diabo não vai me abater, porque eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho fé que minha família vai se recuperar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou libertar minha família dessa maldição. Isso é uma maldição. E você tem uma família problemática com uma maldição dessa, nós só se pode se apegar com Deus, que Deus é quem pode salvar nós. Por isso, gente, quando eu digo que minha história dá um romance, ninguém acredita. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Mas eu sou muito grata, né? Eu tenho um Deus, eu deixei Deus entrar na minha vida e cuidar de mim. Assiste, comente, compartilhe, me diga aí. Tem mais vídeo para vocês.